Iniciamos a série 2023 de Tributo à Cidade Natal, série de arquivos de memória que o portal Entre Textos organiza anualmente para homenagear Barras do Maratauã. E o episódio é uma homenagem a um esperantinense barrense ilustre. Nós estamos falando de Antônio Sampaio Pereira, que, se estivesse fisicamente entre nós, teria vivido os seus 100 anos em 21 de agosto de 2023. Professor Antônio Sampaio Pereira construiu um bonito legado como professor e como escritor. Escreveu romances, poemas, memórias e um pouco da história de Esperantina, Piauí, cidade pujante, progressista, cujo território pertenceu no passado a Barras do Maratauã. Para mergulhar no percurso do professor Antônio Sampaio Pereira, percorrer a sua contribuição para a história de Esperantina, para o Piauí, para a literatura, nós convidamos o escritor Valdemir Miranda de Castro, figura exponencial da vida cultural de Esperantina, secretário da Educação daquela cidade, autor, entre outros, do clássico Enlace de Famílias, uma genealogia em construção, estudo primoroso sobre a família Castelo Branco. Boa noite, professor Valdemir, seja bem-vindo. Boa noite, Dilson. Boa noite a todos que nos vamos ver nesse importante resgate da história, falar de uma pessoa importante, que é o mestre das letras aqui de Esperantina, professor Antônio Sampaio Pereira. Professor Valdemir, eu deixo à vontade para que possa percorrer aquilo que o senhor organizou para apresentar a quem nos assiste. Dilson, no dia do aniversário do professor, no dia 21 de agosto, nós fizemos uma live falando sobre a sua obra, porque a sua família mora em Fortaleza, em Teresina, muita gente fora, e aí a gente resolveu fazer uma coisa assim online, em que as pessoas pudessem, em suas casas, participarem, acompanharem uma análise da obra do professor, um reconhecimento do seu valor. O professor nunca pertenceu a academias sodalício, mas ele é para nós um imortal. E no dia 21 de agosto, se vivo ele estivesse, como você mesmo mencionou, ele faria 100 anos de idade, né? Um século de existência. Infelizmente, ele nos deixou há 6 anos atrás, no dia 8 de novembro de 2016, aos 93 anos de idade. Então, nós fizemos essa comemoração aqui do centenário de nascimento do professor, em que a gente tentou aqui analisar a obra dele. Então, o professor Antônio Sampaio, ele foi o cronista, o primeiro cronista aqui da cidade de Esperantina, ele foi um romancista, ele foi poeta, foi um historiador. Como cronista e historiador, ele vai escrever, em 1965, a sua primeira estreia na literatura, não sei se dá para ver aqui através do painel, é o seu livro de história, Esperantina, à Luz da História, em que, além da história oficial, ele, no final do livro, ele coloca a outra face, e aí ele vai falar de todos os personagens folclóricos que habitavam Esperantina naquela época. Depois, o nosso mestre das letras vai publicar também O Velho Samuel, um romance
em que ele, pela primeira vez, talvez antes mesmo do Assis Brasil, criar uma narrativa com dois focos narrativos, Dilson, ele vai escrever esse romance e ele vai narrar o romance em primeira pessoa, inicialmente, contando a história. Depois ele dá voz a um personagem que continua a continuação da história. E aí era interessante em Esperantina que, como um professor intelectual, quando ele recebia visita em casa de algum professor, de alguma pessoa importante, ele autografava o livro à pessoa. E na primeira oportunidade de encontrar a pessoa algum tempo depois, ele perguntava para a pessoa: Você leu o livro? E aí, Dilson, se a pessoa mentisse, dizendo que tinha lido sem ter lido, ele pegava o leitor na mentira. Porque ele perguntava assim para o leitor: Quem é o velho Samuel? E aí, se a pessoa não tivesse lido, a pessoa não sabia quem era o velho Samuel. Então, ele pegava esse leitor incipiente, com S e com C, os principiantes e os ignorantes, que mentiu, que diziam que havia lido sem ter lido o livro. E ele fazia essa pegadinha com todo mundo, perguntando quem era o velho Samuel. Então, quando ele inicia a história, ele narra em terceira pessoa. Ele se encontrou com um velho no tronco de uma gameleira e aí ele narrou a história do velho. Em seguida, ele dá a voz ao personagem e o personagem conta a história. E só lá nos entremeios, nos finalmente da história, é que o personagem se revela dizendo: Eu sou o velho Samuel, sou eu, fulano de tal. Eu não vou dizer quem é para despertar a leitura em todos aqueles, especialmente as pessoas de Esperantina, que, como dizia o professor Manuel Paulo Nunes, sobre a obra do Graciliano Ramos, eu digo com a do professor: nenhum esperantinense que se preze não pode morrer antes de ler o velho Samuel de Antônio Sampaio Pereira. Depois, o nosso mestre ele vai publicar esse livro, Reminiscências. Ele era diretor do ginásio municipal, professor do ginásio municipal Petrônio Portela, em Esperantina, e ele fez uns versos, e ele, nesses versos, ele mandou que o coronel José do Patrocínio Nogueira reproduzisse um mimeógrafo em Belo Horizonte. E aí o amigo dele, o coronel José do Patrocínio Nogueira, manda um livro feito mimeógrafo, esse livro, para que ele desse aos alunos, os alunos venderam esse livro para arrecadar recurso para a festa de colação de grau do ginásio municipal Petrônio Portela, aqui em Esperantina. E aqui, no tocante aos versos do mestre Antônio Sampaio, ele faz aqui uns poemas assim, metalinguísticos, uns poemas em que ele fala sobre o próprio fazer poético dele, né? A entrada dele nessa seara da poesia. Ele diz aqui: prezado conterrâneo, quem tem engenho tem crânio e grande sabedoria. Aí vai a produção da minha profanação ao tempo da poesia. E para você que é poeta, por vingança ou por capricho, reserve para ela um cantinho na sua lata de lixo. Então, o poeta, ele, com aquela falsa modéstia dele, que ele era uma pessoa muito grande, mas sempre tinha um certo tom de ironia, de humor, e essa falsa modéstia dele, de dizer: eu sou um pequeno, eu não estudei em aulas, eu só tenho até a terceira série do primário, professor. Você que é o mestre, aí, e a gente se tratava com mau carinho e com mau respeito. Foi uma pessoa de quem eu tive o privilégio na minha existência de privar da sua amizade, de frequentar a sua casa. E nós tivemos muitas horas de conversa na calçada de sua casa, nessas tardes de verão aqui em Esperantina. Sempre a gente ia lá, tardia na casa dele, ele estava na porta da casa, em uma cadeira de fitil, lendo. E aí eu chegava, interrompendo a leitura dele, e ele gostava muito. E aos domingos, ele foi amigo de todos os padres de Esperantina, ele era conselheiro dos padres. E os padres almoçavam com ele, e ele, dia de domingo, a gente bebia umas 3 cervejas com umas costelas de leitão assado, e algumas vezes eu estive na casa dele, nessa roda de conversa com os padres, e degustando uma cerveja com
umas costelas de leitão assado. Então, ele era, assim, uma pessoa que, quando me encontrava, ele era uma saudação, era, assim, uma elevação, me chamando grande mestre, grande professor, grande supervisor, grande secretário. Então, ele tinha toda essa deferência, todo esse carinho e esse respeito por mim, e que eu também nutro por ele, pelos seus filhos, especialmente o Samuel, que é mais próximo a gente, a Ana Lúcia, e a Rayana, que é sua neta, que é uma grande amiga nossa. Quero mostrar algumas fotos, fotos, Me foto desculpe. interessante, que é ele quando jovem. Então, o professor, ele nasceu no dia 21 de agosto de 1923, em Barras, no lugar Poço do Buriti, na casa de engenho de seus avós maternos. Porque a mãe dele, os pais, os avós maternos moravam aí no município de Barras, numa fazenda chamada Poço do Buriti, e quando a mãe se viu em trabalho perto de chegar o dia de dar a luz, ela foi dar a luz na casa da mãe, né, para que a mãe cuidasse do resguardo, como se chama, né? Aí comesse um capão com pirão todos os dias, durante a quarentena do nascimento. Mas logo que o menino Antônio nasceu, aí ele, ainda dos Coelhos, eu disse aqui, ele era filho de José Luiz Pereira e Santília de Sampaio Pereira, e com apenas um mês de nascido, deixou as Barras do Maratoã, ainda nos Coelhos, e veio com a família para Esperantina. Este era o pai dele, o senhor José Luiz Pereira, que ele era um funcionário público federal, que ele trabalhava como encarregado do telégrafo, que ligava Barras, Batalha e Esperantina. Então, ele tinha uma ligação com Barras, no tocante os seus pais serem nascidos, morarem em Barras. E eu quero registrar aqui uma coisa interessante, que depois, assim que eles se registraram ele como de Esperantina, e ele trabalhou como defensor dativo no fórum, na justiça aqui no município de Esperantina, e depois ele fez uma revisão do seu registro de nascimento e se registrou como filho de Barras. Então, ele foi alfabetizado, em parte, pela sua mãe, Santília, que ensinou o menino Antônio a ler por riba, como ele diz, né? As primeiras, ao balbuciar as primeiras palavras, né? Ele dizia muito isso, essa expressão ler por riba é uma expressão usada por ele na calçada, aqui nas nossas conversas, e eu coloquei aqui para explicar. Depois, ele foi professor, aluno do mestre Félix, um professor de varanda, que aí depois ele se matriculou na Escola Davi Caldas, cursando até o terceiro ano, e lá ele foi aluno das competentes professora Maria de Jesus Carvalho Amorim, a primeira professora com curso pedagógico a vir trabalhar em Esperantina, ela nasceu em Teresina, e ela veio de um vapor, Dilson, junto com a Mundica Pimentel, até a Luzilândia. A Mundica Pimentel ficou em Luzilândia, foi uma grande educadora lá em Luzilândia, muito reconhecida, e a dona Maria de Jesus Carvalho Amorim, aqui em Esperantina, que chegou, inclusive, a casar com um filho de Esperantina, o Joaquim Batista de Amorim, que foi prefeito aqui da nossa cidade. Com relação aos mestres, o professor, depois de muitos anos, o professor eu andando na casa dele, eu encontrei este manuscrito, Velhas Escolas, Grandes Mestres. E aí, eu disse, professor, vamos publicar? Ele não queria publicar, porque achava que não era interessante, mas eu quase que tomei o manuscrito dele, mandei publicar ali na Comep, naquela gráfica do Estado, tem alguns erros aqui, porque essas gráficas cometem essas coisas com a gente, tirando aqui umas viúvas, e mudaram aqui o texto e fizeram uma confusão no texto do professor. Mas a doutora Terezinha Queiroz, da academia, que é a afilhada dele, passou para os seus mestrandos, seus alunos do curso de mestrado na Federal, para que eles lessem sobre a história da educação no Piauí. E esse livro, Velhas Escolas Grande Mestre, é um dos livros mais citados nas monografias de mestrado da Universidade Federal do Piauí, quando se trata da história da educação no Piauí. Ainda voltando às obras, para a gente concluir, que em 90 e 83, o professor também vai publicar esse livro, Águas Passadas e Fragmentos. É um livro de crônicas e, no final, os fragmentos são poesias. Então, eu esqueci de citar naquele primeiro momento. E lá, em 2014, já no final da vida dele, ele já bastante idoso,
com quase 90 anos, ele vai mandar reeditar toda a sua obra nesse compêndio aqui, Obras Reunidas, impresso em Fortaleza, no estado do Ceará. Gilson, o professor era de uma pessoa tão assim que era de praxe antigamente a gente ofertar fotografias assim, né? Para namorada, para o amigo, de um amigo para o amigo, uma amiga para outra amiga. E ele um dia fez essas fotos, ele plastificou, e aí ele mandou para o professor Valdemir uma lembrança do confrade A. Sampaio. Então, eu guardo essa foto com muito carinho, porque ele mandou aqui a sua imagem, a sua foto impressa e plastificada como lembrança para que eu guardasse, não esquecesse desse grande amigo que foi o nosso mestre A. Sampaio. Continuando aqui nos slides, com o terceiro ano, ele vai submeter-se à Academia do Comércio, em Teresina. Ele inicia um curso chamado propedêutico, interrompido por questões de saúde. Ele lá em Teresina foi comerciário e aqui em Esperantina foi comerciante. Ele também foi suplente de juiz de direito e adjunto de promotor público. Esteve no exercício desses cargos por várias vezes e foi professor do município de Esperantina por um curto período de tempo. Ele foi proprietário e professor da Escola Proventora Senador Joaquim Pires, onde lecionou por vários anos, e foi advogado provisionado na comarca de Esperantina e Batalha, onde atuou como defensor dativo, defendendo as pessoas pobres. O professor Antônio Spy casou-se com a outra moça também, que tem as suas origens em Barras, que é a dona Genoveva de Moraes Sampaio, que no dia 10 de dezembro de 1950, de cuja união tiveram os seguintes filhos: o Carlos Alberto, Terezinha, Carlos César, Ana Lúcia, Carlos Eugênio, Marta, Carlos Samuel e Carlos Alexandre de Moraes Sampaio. São os filhos. Essas fotos, recentemente, eu os consegui, e uma amiga conseguiu colorir as fotos. Então, vocês estão vendo aí de primeira mão as fotos aí coloridas do acervo do professor. Então, como cronista, folclorista, romancista, poeta, ele publicou a relação agora completa de suas obras: Esperantina à Luz da História, 1965, Reminiscência, 1965, O Velho Samuel, 66, Águas Passadas e Fragmentos, 1983, e Velhas Escolas Grande Mestre, 1996. Essa ilustração, Dilson, aqui é a terceira edição de O Velho Samuel, porque O Velho Samuel já está na quarta edição. Ele fez a primeira em 66. Em 1993, o professor Assis Fortes aproveitou que o professor Arimateia Tito Filho fez essa edição aqui, com um recurso que era da Secretaria de Planejamento do governo Alberto Silva. Foi o secretário, era o doutor Diógenes Rebelo, aqui de Esperantina. Então, o professor Assis conseguiu o recurso e a Academia Piauiense de Letra mandou reeditar esse livro, né? O Velho Samuel. Foi a segunda edição. Aí essa aqui é a terceira edição, e aqui nas Obras Reunidas está a quarta edição de O Velho Samuel. Então, essas foram as obras que ele publicou. Ele se aposentou como funcionário público federal, né, da Fundação Nacional de Saúde, como agente administrativo. E ele faleceu no dia 8 de novembro de 2016, em Fortaleza, no Ceará, sendo sepultado aqui em Esperantina, no cemitério São João Batista. Então, o professor tinha uma ligação também muito grande com Fortaleza, onde ele colocou todos os filhos para estudar. A Dilson, uma coisa que ele sempre incentivou, a ser um funcionário público federal para ganhar um bom dinheiro, independente de cargos públicos, políticos, né, que são de livre nome, cargos comissionados, essas coisas. Então, ele sempre encaminhou os filhos para o Serviço Público Federal, que eles fizessem concurso e que eles tivessem a sua autonomia financeira. Então, todos os meninos são funcionários públicos federais, né? Todos encaminhados na vida pelo estudo, pelo esforço do estudo. Em novembro deste ano, ele faz 7 anos de sua partida, mas para os seus descendentes, familiares, amigos, leitores do povo de Esperantina, Sampaio não morreu. Ele é um imortal e sempre seu nome será lembrado por sua obra, pelo ser humano que foi, sendo jamais esquecido por todos nós. Então, essa é a história do mestre das letras
de Esperantina Antônio Sampaio. Nós temos aqui alguns comentários críticos sobre a obra dele. Raimundo Nonato Monteiro de Santana disse na apresentação de Velho Samuel, assim, é um artista espontâneo e verdadeiro, capaz de comover os corações mais duros, escreve com simplicidade e grandeza de alma. Em seus escritos aparecem toda a sua expressão humana. As suas histórias e narrativas giram em torno de fatos e acontecimentos estranhos à sua pessoa, mas o amor com que faz deixa em seus escritos uma forte presença humana. Dele disse Dr. Nicodemo Ramos, seu grande amigo, corregedor-geral da Justiça no Distrito Federal, o outro esperantinense ilustre que foi advogado, foi uma pessoa de extrema importância como funcionário público federal em Brasília. Ele diz, com a publicação agora de O Velho Samuel, livro de primorosa e agradável leitura, a Sampaio, romancista, poeta e historiador, põe à descoberta uma outra de suas notáveis qualidades de escritor, o caráter profundamente humano e social que imprime a sua obra. Também dele disse aqui o professor Gomes Campo, um teatrólogo piauiense da Escola Técnica Federal do Piauí, quando teve a oportunidade de ler também a sua obra, levada pelo professor Assis Forte, a conhecimento dele pelo professor Assis. Ele diz, poucos escritores têm a perícia de bem lidar com a difícil arte de harmonizar a autenticidade histórica com uma boa dose de humor ou transmitir informações aqui e ali com afinetadas de ironia. E, por fim, nós temos aqui a impressão do seu grande colega, amigo, compadre, de uma cumplicidade muito grande, que é a amizade do professor Assis Forte com o professor, os dois mestres de Esperantina. Ele disse, seus escritos motivam o leitor, especialmente pela facilidade com que retrata seus personagens, e pela linguagem contagiante com que envolve os leitores, tornando a leitura agradável do começo ao fim, disse o professor Assis Forte sobre a obra do mestre. E aqui a gente tem umas fotos, né? A foto preto e branco dele quando jovem. O professor casa com essa gatinha aqui, dona Genoveva de Moraes Sampaio, né? Que aqui ela estava fazendo em 1947 o curso ginasial, e aqui está a foto dela colorida e jovem. E aqui uma dedicatória dela para ele. A ti, meu querido Antônio, esta lembrança aí dá não sei o quê, com o meu grande amor e dedicação, a tua Genuzinha, em 1950. A gente coloriu aqui, mostrando a foto da dona Genoveva, que é professora, grande professora de Esperantina, grande educadora do Estado, do município e da Escola Proventória Senador Joaquim Pinto. Aqui tem um flagrante aqui do professor passeando no Rio de Janeiro, no Pão de Açúcar, com uns parentes, uns amigos que eu não sei identificar. Aqui está a dona Genoveva e o professor, já adultos, aqui na sua casa, em Esperantina. Uma casa construída diferente, ela tem um reboco na fachada diferente, é uma casa histórica, né? Uma casa toda no ladrilho hidráulico, uma decoração muito simples, porque ele era uma pessoa muito modesta e vivia modestamente, né? Aqui, mais recentemente, o flagrante o sorriso, a alegria da sua grande companheira, dona Genoveva, no jardim da sua casa, aqui em Esperantina. O que eu posso mais dizer é que o professor, embora tenha nascido em Barras, ele depois fez uma retificação do seu registro de nascimento, é um esperantinense nato, ilustre, e que fez de Os para Esperantino o mais belo poema que Esperantino já recebeu, que eu posso recitar aqui para ti. É o poema que diz, ele diz, ninfa cobiçada, eterna namorada, da fascinante caudal que te envolves num abraço de água morna e espumante, a fim de roubar-te um beijo que no instante a corrente leva e nunca mais devolves. Eu sei que tu, Esperantina, subirás ao pedestal da glória, causando inveja, enriquecendo a história, que ser imortal é a tua sina. Nascida sob a égide da paz e da concórdia, serve de berço a um povo laborioso, esse torrão bendito e valoroso que a Virgem da Esperança viu nascer. Terra que guarda no teu seio o grande amor de tua gente, e que guarda com real devotamento a incontida vontade de crescer. Mimosa flor desabrochada em uma risonha e fresca madrugada, resplandecente de beleza, ostentando o cetro que te dá a sacrossanta majestade, tens direito ao título de nobreza, princesa do lugar. Então, neste poema,
ele declara, né, o grande amor que ele sempre teve por essa terra que ele acolheu, que ele veio ainda criança morar com a sua família e que aqui casou e que viveu durante muitos anos de sua vida. E ele diz claramente no poema, né, Dilson, que a cidade é envolta pelo rio, e aí o rio rouba, o rio Longar rouba um beijo da cidade que a corrente leva e nunca mais devolve. Ele diz que Esperantina é uma ninfa, é uma deusa, né? E ele atribui à Esperantina o título de princesa do Longar, porque dos 20 municípios que banham o rio, a única cidade que tem a sede urbana a mais do Rio e sofre as suas invasões é Esperantina. Por isso que é a chamada Princesa do Longar. Dos 20 municípios banhados, só Esperantina fica à margem, a cidade fica à margem do rio, a gente convivendo com o rio. E aqui nós temos os problemas, né? Que o rio enche e desabriga as pessoas, e a administração tenta resolver, e o povo volta para a beira do rio, porque realmente é gostoso viver à margem do rio, né? É essa a história, né? O professor ele teve um tempo em sua vida, Dilson, que ele saía de sua casa nas manhãs matinais e ele dava uma volta na rua e até o comércio do Laje Neto, e aí ele cumprimentava toda. Se a gente encontrasse com ele na rua, aí, tome língua, era meia hora de conversa, e aí só chegava em casa lá para as 10, 11 horas, já queimado do sol. Aí ele trazia algumas compras, algumas coisas para casa, mas ele fazia essa visita matinal. E tal como o Blusinha, como o Léo, talvez como eu, não, porque eu sempre fui um pouco desapegado dessas coisas, mas o professor era de uma inteligência interpessoal incrível, conhecia todo mundo pelo nome em Esperantina, sabia o parentesco, as pessoas, ele conhecia não só as pessoas importantes, como os pilombetas, os arrilíquios, Babilônia, Pé de Louro, a Chica Doida, Calcista, não sei o quê, todas as figuras folclóricas ele descreveu e contou no livro e falou de seus poemas. Era um profundo conhecedor, não só da história oficial, mas da história popular. Falou sobre o cigano, falou todas as coisas de Esperantina. Era um grande conhecedor, e não só conhecedor, como vivenciou durante muito tempo toda essa história. E uma vez um repórter de uma TV quis mostrar assim, quem seria uma pessoa que representasse Esperantina para dizer assim, esse aqui é um legítimo representante da cidade. Eu indiquei o nome dele, sentado numa calçada, lendo um livro, como um grande esperantinense que foi, que amou essa terra e que deixou um exemplo de vida, de relacionamento, deixou seus filhos e que jamais será esquecido, porque é um imortal. Daqui 100, 200, 500 anos, as pessoas vão estar falando do grande mestre das letras de Esperantina, que foi o professor, pela pessoa que ele fez e pelo conjunto de sua obra. Gostaria aqui de fazer algumas perguntas. Pode fazer. Que é leitor, eu digo leitor em profundidade da obra do professor Antônio Sampaio Pereira, que teve essa convivência estreita com ele, com certeza vai se motivar para um dia escrever uma biografia sobre ele, tenho certeza disso também, né? Quem sabe? Um dia vai se motivar para fazer essa biografia, né? Já está levantando aí os elementos, você como pesquisador que o é. E eu queria fazer um relato antes de fazer as perguntas. Um belo dia, não sei se pelo seu intermédio, eu recebi aqui um telefonema do professor Antônio Sampaio Pereira. Ele me relatou dos contatos que teve com o senador Joaquim Pires, da visita que o senador Joaquim Pires, uma das visitas que o senador Joaquim Pires fez no Piauí, foram poucas ao longo de sua vida, e combinamos eu fazer-lhe uma visita em Esperantina. Depois desse nosso contato telefônico, nós conversamos mais algumas vezes. Eu tenho aqui algumas dessas memórias, inclusive anotadas aqui numa agenda para não perdê-las. Mas, infelizmente, né, eu saí daqui de Teresina para Esperantina para o seu encontro e na noite anterior houve uma intercorrência familiar, e ele teve que fazer a visita às pressas para
Fortaleza. E aí, né, Convidei para você vir, você não e veio aí eu visitar, viu? acabei, né, não tendo essa oportunidade de encontrá-lo pessoalmente, de ter com ele pessoalmente, né? O nosso contato foi de alguns telefonemas, né? E ainda assim eu pude absorver, né, muitas memórias muito interessantes, inclusive descobri por comentário dele que ele era contemporâneo de minha avó. Aliás, ele começou o diálogo perguntando pela minha avó, de quem ele era primo de segundo grau, né? Segundo me informou, no dia do telefonema, o início da conversa se deu exatamente com essa informação de cunho genealógico, e eu acabei fazendo uma crônica. Essa crônica ela está hospedada no Entre Textos, com o título Antônio Sampaio Pereira, Joaquim Pires e as Memórias de um Tempo. Eu gostaria de ler daqui a pouquinho, se o amigo me permitisse. Mas eu vou aqui lhe fazer perguntas que dialogam aí com as leituras que você já fez da obra do professor e também dessa convivência estreita com o professor Antônio Sampaio Pereira. A primeira delas. O professor Antônio Sampaio Pereira faz muitas anotações muito curiosas sobre a história de Esperantina. Eu queria saber de você exatamente o que do cotidiano de Esperantina, do passado e, mais recentemente, vão figurar nas obras do professor Antônio Sampaio Pereira, considerando que ele começa a publicar em 1965, mas naturalmente, subentende-se que ele pesquisou bem antes. O seu primeiro livro, Esperantina à Luz da História, é de 65, e o romance O Velho Samuel é de 1966. Quando você olha o conjunto da obra do professor Antônio Sampaio Pereira, o que é o cotidiano de Esperantina na obra dele? Porque ele tem essa preocupação com o cotidiano da vida de Esperantina, pelo que a gente consegue observar, né? O que ele relata não é apenas, o que ele escreve não é apenas um retrato de fatos, de episódios. A gente consegue enxergar ali a alma de uma cidade também naquilo que ele escreveu. Então, como é que o cotidiano de Esperantina aparece na obra do professor Antônio Sampaio Pereira? Mas antes de você responder, eu quero só ressaltar para quem acompanha a palestra de abertura de Tributo à Cidade Natal 2023, que Antônio Sampaio Pereira nasceu na cidade de Barras e, por essa razão, dedicou-se com muito entusiasmo a viver nas suas origens em Esperantina, cuja região um dia esteve integrada à cidade de Barras, mais integrada do que é hoje. São duas cidades irmãs. E por essa razão nós estamos reproduzindo aqui no fundo a belíssima imagem da Cachoeira do Urubu, um dos cartões postais do Piauí para o mundo, uma das belezas do Piauí para o mundo. Por essa razão está aí ao fundo a bela imagem da Cachoeira do Urubu. Vamos ouvi-lo então, Rodrigo. Gilson, o professor Antônio Sampaio, ele foi o primeiro cronista de Esperantina. Então, quando ele vai escrever a Esperantina à Luz da História, não existia pesquisa oficial, né? Ou pelo menos ele desconhecia, né? O arquivo público do Piauí. Por exemplo, em Esperantina à Luz da História, ele chegou a indagar sobre a real existência da carta de César Maria que doou o sítio da Boa Esperança ao Miguel Carvalho e Silva, né? Ele desmistificou que da passagem de Fidié para Parnaíba, que tenha passado pelo território de Esperantina e que as pessoas tenham se refugiado nas suas fazendas, correndo com medo da tropa de polícia que o Fidié trazia consigo de Oeiras para sufocar o movimento separatista iniciado pelo doutor Simplício Dias da Silva, o Leonardo e outros compatriotas em Parnaíba.
O professor, já no livro de história, ele observou claramente toda um pouco de genealogia, né? Contou as origens de Esperantina. Então, assim como o professor nasceu em Barras e veio para Esperantina, Barras é a nossa cidade-mãe, né? Nós somos filhos aqui, todo mundo é filho de Barras e somos netos de Parnaíba. Eu digo muito isso, para você de Barras não ficar com ciúme, nem o povo de Parnaíba. Por exemplo, o Leonardo, o Teodoro, o Hermínio, que são os expoentes da literatura, que são antecedentes aí do próprio Antônio Sampaio e do professor Assis, o território onde eles nasceram eram de Parnaíba, eram de Barras, né? Hoje é do município de Esperantina. Então, não tem problema nenhum você dizer que o nosso Antônio Sampaio é barrense, porque ele fez uma retificação no cartório, dizendo, lavrou uma nova certidão, dizendo que não nasceu em Esperantina, nasceu em Barras, na casa de engenho de seus pais, no lugar chamado Poço do Buriti. Então, o cotidiano de hoje, né, o professor escreveu tudo que ele vivenciou, que ele pesquisou, por exemplo, o relato do massacre do cigano no livro A Esperantina, a Luz da História, a única falha que tem na narração do professor, porque não tem dados históricos, não tem dados de arquivo público. O seu texto chamado O Massacre dos Ciganos é um texto poético, é um texto literário, é um texto baseado na oralidade, foi a versão que ele ouviu, né, somente de pessoas, ele não presenciou o fato, mas ainda conheceu pessoas que presenciou, e ele dialogou com essas pessoas e descreveu o fato, né, o massacre dos ciganos. Um outro fato histórico aqui em Esperantina é a chacina dos Borges. Ele não escreveu sobre isso, e quem escreveu, eu que escrevi, ele chegou a me contestar e dizia, professor, isso aconteceu assim, assim, assim. Então ele acabou que corrigindo algumas coisas do que eu escrevi já no meu livro Aspecto de Esperantina, de 1999. Então ele é um testemunho ocular da história, ele foi o primeiro cronista da cidade. Depois dele, o professor Assis tomou para si essa responsabilidade de escrever sobre a cidade de Esperantina, as crônicas, né, os fatos, os acontecimentos do dia a dia de nossa cidade, e que hoje, nossa cidade, o professor Assis Forte, ele já está com 86 anos de idade, né? 86, vai fazer acho que 87 agora, em novembro. Então, ele não está mais escrevendo. Esperantina está órfão essa lacuna, né? De ter um cronista que conte as histórias da cidade. E, evidentemente, que vai sobrar para mim escrever. Vou ter que escrever, continuar escrevendo as crônicas da cidade de Esperantina, né? Contando essas histórias, como bem contou o professor, como bem também falou, escreveu o professor Assis Fortes. Nós pertencemos, né, Valdemir, a todos os lugares do mundo, né, onde desenvolvemos algum tipo de relação de pertencimento. E antes de eu lhe fazer aqui a pergunta com a qual nós iremos encerrar esse feliz momento que você nos possibilita de fazer com que, sobretudo, os barrenses conheçam mais sobre essa bonita trajetória do professor e escritor Antônio Sampaio Pereira. Antes de fazer aqui a pergunta, eu gostaria de ler, se você me permite, a crônica que Sim, cheguei a fazer em homenagem ao professor Antônio Sampaio Pereira. Não é lá uma grande crônica, mas é um registro. Eu pediria sua permissão para ler. pois não. Antônio Sampaio Pereira, Joaquim Pires e as Memórias de um Tempo. Faz alguns anos li O Velho Samuel, obra regionalista ao modo de Zé Lins do Rego, escrita por Antônio Sampaio Pereira. Agora releio, depois de me chegar às mãos ofertadas pelo autor, obras reunidas, reunião de estudos historiográficos, poemas, causos e um romance aludido, sobre o qual em breve comentarei. Li quase todos os livros na semana em que os exibi. Adentrei até a madrugada para conciliar a leitura
com as imposições dos compromissos profissionais. É um autor impulsionado pela força da memória. Os fatos e as circunstâncias que viveu adquirem expressividade, filtrados pela habilidade em selecionar o que apresenta relevância para a posteridade, quer como documento histórico, quer como matéria literária no seu sentido mais específico. Alguns dias depois da oferta recebida, falei ao telefone com o autor. Muito me emocionei durante os 30 minutos em que pude dialogar com sua lúcida e empolgante sabedoria de 89 anos. Nós voltamos a conversar algumas vezes posteriormente, creio que uma meia dúzia. Ressaltei de início as impressões sobre Esperantina à luz da história, e a conversa veio natural, como naturais os diálogos de gente afim. Por instantes, quero aqui dizer, em expressões gastas, ocorreu-me a impressão de que eu o conhecia de várias décadas. Meu parente, Antônio Sampaio Pereira, antecipou-se em afirmar que sua avó, Laudelina Borges Sampaio, era prima de primeiro grau de Custódios Borges Alves, meu ascendente, pai de meu bisavô Nelson Pires Alves. Disse-me isso, supondo acertadamente, como me revelou, que eu era bisneto de Nelson Pires Alves, filho do velho custódio da fazenda Monte Alegre de Batalha, Piauí. Nossa conversa acabou se dirigindo para a convivência que tivera com o senador Joaquim Pires Ferreira, seu compadre, figura alvo de algumas de minhas anotações vindas de memória oral, de pesquisa bibliográfica ou fontes primárias. A propósito do parentesco, recordou-se a Sampaio de que um dia o senador lhe dissera: sangue puxa mais do que 100 bois de carro. E ele tratou de repetir isso várias vezes na nossa conversa. Sangue puxa mais do que 100 bois de carro. E eu não esqueci isso. Me marcou muito essa conversa, sobretudo por conta desse aforismo, desse ditado popular, aforismo, como queiram chamar. A fala de Joaquim Pires ainda ressoava em sua memória como a repetir-se circularmente. Sampaio frequentara a casa do senador e com ele convivera, inclusive indo ao Senado, onde possuía trânsito livre para ao homem público se dirigir sem obstáculos. A estima se confirmava, por exemplo, em 1951, em uma das poucas visitas ao Piauí. Joaquim encaminhara-se a Esperantina ao encontro de A. Sampaio e família. O senador era, segundo relatou afetuosamente, um homem de fino trato, generoso, amigo, indistintamente dos piauienses que a ele recorressem. Em certa ocasião, pedira-lhe Pires Ferreira que propusesse a compra da propriedade Buritis, em Barras, denominada hoje Buriti dos Britos, onde nascera, a fim de ali instalar uma fazenda experimental. Na fazenda Buriti dos Brito, um dia chamada Buriti dos Pires, nasceu o senador Joaquim Pires Ferreira. Os donos, para a tristeza do proponente, não aceitaram a venda. Entre as diversas recordações das muitas lembranças acerca do senador Joaquim Pires, contou-me a Sampaio que Pires nutria apreço extremado pelo cunhado e primo Manuel Rodrigues Lages, de quem conserva fotografias e algumas anotações um dia a ilustrar livros sobre a vila de Barras do Maratauá. Lages, antigo dono da Fazenda Esperança, berço de uma de minhas raízes no norte do Piauí, tronco de toda a família Lages do Piauí. Referindo-se a ele, dizia tratar-se de ínclito cidadão, palavras de Joaquim Pires Ferreira para a Sampaio Pereira. Certa vez, Joaquim Meninotti, isso quem contou foi a Sampaio Pereira, na lua da cela da montaria do cunhado, dirigia-se para Boa Esperança, hoje Esperantina, quando no Riacho do Bebedouro, a viagem se interrompeu momentaneamente. Uma sucuri tentava vencer ali as forças de um garrote. Encerramos a conversa, ansiosos para que pudéssemos falar mais. Ele a ensinar por meio de suas memórias. Eu
com a curiosidade que não cabia em cada anotação, à espera de de estender a palavra para a data breve, como combinado. Infelizmente, não foi possível. Ficaram em seus livros e para sempre, aos quais certamente eu retornarei muitas vezes. Qual é, Valdemir, o grande legado do escritor e professor Antônio Sampaio Pereira para a sua amada Esperantina, para a literatura, para a história, que nos legou Antônio Sampaio Pereira? Primeiramente, o professor, ele tinha realmente a amizade muito grande com o senador Joaquim Pires, inclusive ele criou aqui uma escola chamada Escola Proventória Senador Joaquim Pires, que hoje é o Colégio Petrônio Portela, que foi por ele construído e que depois ele doou para o Estado, e hoje é uma escola da rede estadual de educação. Então, o professor, ele foi um mestre, né? Ele foi professor do município por um curto período de tempo, mas ele foi professor da Escola Proventória Joaquim Pires, ensinou muita gente. A sua esposa, Dona Genoveva, foi uma catedrática professora, hoje ela está viva, mora em Fortaleza, tem a casa aqui em Esperantina, mas vive muito em Fortaleza, onde frequenta seus filhos. Então, eles têm uma contribuição, o casal, muito grande para a história da educação no município de Esperantina. E como uma pessoa ligada às letras, o professor registrou em seu livro a história da nossa querida Esperantina, não só o lado oficial da história, como o lado popular. Escreveu muitas crônicas contando o passado de Esperantina, exaltou Esperantina em seus versos, em vários momentos, e ele o legado que ele deixa é de que foi um homem íntegro, foi uma pessoa honesta, e foi um grande mestre, né? Deixa um legado muito grande para a Esperantina, tanto na educação como no campo das letras, né? E que ele, Esperantina, jamais será esquecido pelo conjunto de sua obra, pela pessoa que ele é, pelo cidadão que ele foi. Esperantina tem a cidade inteira que tem um grande amor pelo professor Antônio Sampaio. Durante a ocasião, por ocasião dos lançamentos dos meus livretos, minhas pequenas coisas que eu tive a oportunidade de apresentar, ele era quem apresentava todas. Eu vou depois copiar num CD e vou lhe mandar os grandes discursos que o professor fez, porque além de professor, poeta, historiador, ele era um grande orador. Então, ele fazia uns discursos empolgantes, né? E que nesses discursos a gente sabia, tomava conhecimento de toda a sua expressão, toda a sua oralidade, todo o seu conhecimento sobre o livro, sobre a história. Ele contextualizava muito bem tudo na sua fala, e a sua fala era uma fala empolgante. Alguns diziam assim, é muito eloquente, demorava muito o discurso, mas quem gosta, quem aprecia, quem tem cultura, quem tinha paciência, adorava ver ele falar, porque ele falava com maestria, falava com empolgação, né? Um discurso empolgante, e muito bonito, as suas colocações, as suas expressões, as suas saudações, que ele sempre fez nas representações, tanto dos meus trabalhos, como dos trabalhos do professor Assis Forte. Então, eu tenho isso gravado em vídeo, e eu posso, noutra oportunidade, para o seu deleite, você conhecer o grande orador que também foi o nosso mestre Antônio Sampaio. Será uma grande alegria poder fazer esse passeio pelas memórias do professor Antônio Sampaio através de seus discursos e da participação dele em momentos importantes da vida cultural de Esperantina. Eu quero aqui só ressaltar que o professor Valdemir Miranda de Castro é autor dessa obra fenomenal. Ele está dizendo aí pequenos livros, pequenos volumes. Tá? Isso aqui segura na estante, viu? Mas aqui se segura na estante em todos os sentidos. Tá? É um livro que interessa em laços de família, principal obra do professor Valdemir, que interessa, assim eu vejo, que interessa a todo o norte do Piauí. Ah, Nós Dilson, encontramos, nós Dilson, encontramos aqui
já já lhe passo a palavra. Nós encontramos aqui famílias, né, informações de famílias que interessam a todo o norte do Piauí, e ele não para de pesquisar, diga-se de passagem, né? Não, Quando Tomás, ele não, a vai, educação não deixa. quando ele vai perdendo um pouquinho do fôlego, vem assim uma energia, né, que toma de conta dele, e ele retoma e com certeza vai publicar. Tem muita coisa inédita aí, tem descoberto muitas outras informações, e assim que os compromissos do mundo profissional derem novamente uma tréguazinha, com certeza ele vai nos apresentar muita, mas muita informação desconhecida, não sabida, melhor dizendo, não é desconhecida, não sabida, que nos encherá de curiosidade e de interesse por valorizar o passado. Então, quem não adquiriu ainda o livro do professor Valdemir, certamente ele ainda tem exemplares. Então, o Enlace de Família, Valdemir Miranda de Castro. Muito obrigado, Valdemir. Fique à Sim, vontade. para encerrar, diz, nós não podemos deixar de fazer uma crítica e dizer que a Academia de Letras do Vado do Longar perdeu a grande oportunidade de ter em seus quadros, em suas cadeiras, uma pessoa do mais alto valor literário para o Piauí, para o Brasil, que foi o nosso mestre Antônio Sampaio. Eu gostei muito na crítica, na crônica que você fez, que o Fabrício, que é o protagonista de O Velho Samuel, pode ser comparado com o moleque Ricardo de O Menino do Engenho. E com certeza, quando o professor escreveu O Velho Samuel, ele era um leitor costumais dos romancistas da geração de 30, né? Do Graciliano, do José Lindo Rego, e por influência desses autores, ele vai também, nas suas origens, nasceu em uma fazenda de engenho, e ele vai ambientar o seu romance na Ibiapaba, e vai falar justamente dessa temática, né? A geração de 30 do modernismo brasileiro. Então, o professor fez inovações quando escreveu o seu romance com dois focos narrativos, e ele tem lá a sua importância. Mas dizer que, embora não tenha sido reconhecido por nenhum sodalício, nenhuma academia, o professor Antônio Sampaio recebeu em vida todas as homenagens possíveis, porque eu, enquanto esperantinense, seu discípulo, né, seu seguidor, seu admirador, a gente homenageou o professor em muitos instantes. Quando ele fez 80 anos, nós fizemos uma semana de festa. A obra dele no ginásio Dídimo de Castro foi toda interpretada, dramatizada, recitada. Então, foi uma homenagem muito grande que nós fizemos para ele quando ele fez 80 anos. Depois, quando nós estivemos na coordenação do Polo da Universidade Estadual Esperantina, eu dei a ele uma medalha de mérito cultural pelo conjunto de sua obra. Então, todos os momentos aqui em Esperantina, todo mundo sempre reconheceu ele como um grande escritor, como um grande mestre das letras, e ele recebeu em vida, foi reconhecido pelo povo de Esperantina e por as instituições de Esperantina como um grande escritor e como uma pessoa do mais alto gabarito aqui na nossa terra, que ele tanto amou e que todos nós também tanto amamos. Muito obrigado, professor Valdemir Miranda de Castro. Encerramos o primeiro episódio da série Tributo à Cidade Natal 2023, com a palestra Antônio Sampaio Pereira, 100 anos de um barrense ilustre. Muito obrigado, Valdemir. Boa noite.